que está aí divulgada no informativo, se você ainda não pegou o informativo do mês de agosto. E como às vezes acontece, a gente prefere, em dias de ceia, a gente não iniciar a série, mas eu creio que acabou que a gente tem hoje aqui uma introdução, né, da nossa próxima série. E participe. Eu creio que Deus tem um aprofundamento de intimidade através dessa série que a gente vai iniciar na próxima semana. Bom, alguém já teve a brilhante ideia de nos dar o seguinte conselho, né? É preciso saber viver. Quem aqui já não ouviu, né, essa canção? Mas é interessante porque você ouve a canção toda querendo descobrir como é viver e você não consegue descobrir, né? É uma ideia, é uma questão levantada, mas sem uma fórmula para a questão, né? E porque, na verdade, viver é algo complexo, né? Veja, deixa eu fazer aqui uma linha histórica rápida, né, de alguns pontos que envolvem a viver, né, essa dinâmica da vida. Reflita comigo. É complexo dar o primeiro suspiro independente da mãe. Eu me lembro, eu participei do parto da Liz e me chamou a atenção como é o momento em que o bebê ele é desconectado da mãe, né? Ali no nascimento. Você vê toda uma complexidade da vida, né, já nesse primeiro momento. Eu participei e vi o quão complexo é a primeira mamada, né? A primeira vez que o bebê mama, né, na mãe. Mas também eu vi como é complexo deixar de mamar. Como é difícil esse desligamento. É complexo sair do colo. É complexo sair do colo, ter que engatinhar e daqui a pouco ter que aprender e começar a andar. Eu pude ver como é complexo o primeiro dia de aula, o primeiro dia que você leva e a criança vai para a escola. É complexo ter que resolver o primeiro problema por conta própria, sem a presença dos pais ou dos responsáveis. Não sei se você se lembra disso, quando você teve que resolver o seu primeiro probleminha. É complexo ter que emprestar, assim como é complexo pedir emprestado. Né? Dinâmicas da vida. Aí a gente vai crescendo e a gente descobre o quão complexo é crescer, é desenvolver. É complexo se apaixonar. Né? É complexo ter que deixar de ser apaixonado. Quem aqui já vivenciou isso? É complexo começar a namorar, assim como é dificílimo terminar um namoro. Né? É complexo perceber que você precisa decidir o que você será profissionalmente. Assim como é complexo, após você decidir, passar no vestibular. E também é complexo o dia da formatura. Porque no outro dia, a maioria está desempregado. Né? E aí chega a juventude, e é complexo perceber então que você deixou de ser estudante, mas é complexo demais o primeiro dia de trabalho. Né? É complexo receber o primeiro salário, ter que administrá-lo. Mas mais complexo ainda é perceber que você não tem salário. A vida é complexa. É complexo se casar, mas também é bastante complexo ficar sozinho. Né? É complexo conviver com alguém tão diferente, mas é complexo sentir falta quando a pessoa não está. É complexo descobrir que você gerou alguém. É complexo descobrir, mais ainda, quando esse alguém está no seu colo e você ouve alguém dizer: parabéns, papai. É complexo saber que a vida está passando, assim como é complexo não vê-la passar.
é complexo envelhecer. É complexo perceber que tanto tempo já passou e você nem viu. É complexo perceber que a tão sonhada carreira profissional talvez está a dias de terminar. É complexo ver que os seus filhos já geraram filhos e que agora você tem netos, mas parece que foi ontem, que eles eram tão pequenos. É complexo ver que existe mais estrada para trás do que para frente. É complexo começar a se despedir das pessoas que amamos intensamente. É complexo saber viver. Saber viver tem essa tensão de não apenas respirar, mas fazer isso com maturidade, com sabedoria. É interessante como grandes pensadores respondem questões tão profundas e engasgam diante de uma boa explicação sobre como alcançar a maturidade. Esses dias eu ouvi um vídeo de um senhor chamado Luiz Felipe Pondé, e ele é complexo em muitas coisas, mas a respeito do amadurecimento ele simplesmente diz: é uma das coisas mais difíceis do mundo. Maturidade é mais um dos tantos temas dicotomizados entre o espiritual e o emocional, e o que faz com que a gente aceite, então, princípios para o nosso amadurecimento, que, na verdade, não nos leva à maturidade, mas a não conseguirmos entender e conviver com toda essa complexidade da vida. Veja, eu quero apresentar para a gente, primeiramente, um paradigma secular do amadurecimento. Estou chamando aqui de secular uma ideia social, paradigma da nossa cultura, a respeito de como acontece esse processo de amadurecimento nas nossas vidas. Imagine que aqui é a sua vida, esse triângulo. E o amadurecimento, numa perspectiva natural, social que nós vemos, convivemos e às vezes até aplicamos às nossas vidas, faz parte, na verdade, de um processo bastante seletivo, inclusive. Muitos afirmam que nós amadurecemos com as batalhas da vida, né? Com as lutas, com os inimigos, com as dificuldades. E sim, é verdade. As batalhas nos fazem amadurecer. Às vezes eu me pergunto se eu amadureci ou se eu amargurei, mas enfim. Também tem aqueles que dizem que o processo da maturidade, do amadurecimento nas nossas vidas, vem a partir dos nossos mestres, né? Vem a partir da nossa educação, vem a partir dos títulos, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, quanto mais você se informa, quanto mais você lê, quanto mais culturas você tem contato, mais sábio, mais maduro você se torna. E aí a gente tem ainda uma terceira ponta desse processo de amadurecimento, que tem a ver com a idade, né? Bom, o processo de envelhecimento nos faz mais maduros. Quem aqui nunca ouviu isso, né? Envelhecer, passar os dias, passar o tempo, nos leva ao amadurecimento, à sabedoria. Então, vejam, de acordo com uma cultura secular, esse é o paradigma para o alcance da maturidade. Nós amadurecemos à medida em que nós passamos por essas coisas. Mas aqui a gente tem um problema que torna a maturidade algo muito seleto, não é? Por exemplo, nós somos um dos países mais analfabetos do mundo. E, de acordo com a Unesco, esse número não se mexe para melhor há 3 anos. Há 3 anos. Então, logo eu estou dizendo, então, que tem gente que vai até
ou vai experimentar a maturidade apenas somando as lutas do dia a dia com a idade. Mas a idade não chega para todo mundo. Então eu vou precisar afirmar que jovens, jovens adultos, eles não vão alcançar maturidade, a não ser que eles vão ficando velhos. Esse é o paradigma natural do amadurecimento nos nossos dias. Mas eu queria apresentar uma perspectiva bíblica para o amadurecimento. Um outro paradigma de amadurecimento. Eu tenho insistido em falar, onde eu tenho falado aqui, em conversas, algo que eu tenho lido recentemente e me dedicado a aprofundar estudo a respeito disso, que é dentro dessa temática cosmovisão. Essa ideia de que todo ser humano, ele vive a vida baseado em alguma coisa, acreditando em alguma história. Então, essa história faz com que ele enxergue o mundo e a vida a partir dela. E existe um problema muito grande quando nós queremos misturar a história bíblica ou a cosmovisão cristã com a história de um mundo desconectado de Deus, com as suas cosmovisões das mais variadas. Muitas vezes nós tentamos fazer isso, a igreja tenta fazer isso, e o resultado é uma tragédia, porque a gente vive sempre a tensão entre viver o espiritual e viver o natural, viver aquilo que a Bíblia me orienta, mas eu preciso compará-la com o momento, e aí eu vejo que algumas coisas mudaram, então não dá para aplicar. Mas isso não existe. A Bíblia é a cosmovisão que Deus tem para nos conduzir à história. Se você é um discípulo de Jesus, então você precisa crer que isso aqui diz, para mim e para você, a verdadeira história. A verdadeira história. De maneira atemporal, independente de como a cultura tem respondido a ela. Por isso nós precisamos ter contato com um paradigma bíblico acerca de como o amadurecimento acontece nas nossas vidas. Como nós amadurecemos. Como você que é pai, mãe, avô, avó, pode conduzir seus filhos, seus netos ao amadurecimento. Veja, o Salmo 119, dos versículos 96 ao 105, diz assim: eu tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Eu tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Eu tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo o caminho da falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu creio que nessa porção das Escrituras, nós temos diante de nós um outro caminho para alcançarmos maturidade, sabedoria. Uma outra dinâmica proposta para chegarmos ao ponto de desfrutarmos da vida com o que conhecemos por maturidade. Essa ideia de respondermos adequadamente às tensões da vida, de agirmos e reagirmos de maneira a produzirmos alegria, paz, não guerras, maldade, ou ainda sentimentos que nos destroem, né? Como, por exemplo, a amargura, que muitas vezes é confundida por maturidade. Não, a Bíblia nos apresenta um outro caminho para amadurecermos. Vejam, todas essas coisas que, socialmente falando, né, nos
podem nos levar à maturidade ou têm ligação com o amadurecimento são reais. Sim, as batalhas da vida nos fazem amadurecer. Sim, o estudo, os mestres, conhecer culturas, nos levam à sabedoria, ao amadurecimento. Sem dúvida, o passar dos anos nos fazem olhar para questões da vida de forma diferente. Isso até fisiologicamente é explicável. Sim, mas a Bíblia nos apresenta uma dinâmica muito maior de amadurecimento para as nossas vidas. Veja como o salmista começa, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Tenho constatado que toda perfeição tem limite. Tem limite. Todo caminho socialmente proposto para a perfeição tem limite. Você não vai, eu não vou conseguir amadurecer tudo aquilo que Deus tem para a minha vida só pelas batalhas da vida. Ou só pelo conhecimento adquirido, pela cultura. Ou só pelo passar do tempo. Tem limite. E se a gente começar a analisar, deixa eu analisar a minha própria vida. Eu chego a essa conclusão. Eu estudei, eu estudo, eu já passei por batalhas na vida, eu vejo o tempo passar, mas às vezes eu me pego fazendo coisas imaturas. Como é isso na sua vida? Dependente da sua idade, como é isso na sua vida? Você que tem as batalhas do dia a dia, você que já estudou, estuda, lê, você que o tempo hoje já passou, você consegue dizer assim, eu sou perfeitamente maduro. Todos nós nos pegamos ainda dentro dessa perspectiva de repente, agirmos ou reagirmos às circunstâncias da vida, e quando a gente para, a gente fala, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? O que eu fiz? Que atitude mais imatura foi essa que eu tive? Veja, tenho constatado, e o salmista diz que toda perfeição natural tem limite. Tem limite. A Bíblia nos conta alguns segredos. Muitas vezes nós não percebemos, mas ela nos conta alguns segredos. Ou melhor, Deus, através da Bíblia, nos conta alguns segredos. Esse que nos criou, Ele nos conta alguns. Querem ver? Apesar de todas as possibilidades de amadurecimento, a Bíblia nos mostra que não há limite para a sabedoria de Deus, para os mandamentos dEle. Não há limite. No paradigma bíblico sobre maturidade, Deus tem em si toda a sabedoria e Ele derrama uma maturidade ilimitada para aqueles que então assumem como história de vida o que a Bíblia tem para eles. O salmista nos apresenta aqui uma outra realidade acerca da maturidade. Veja, 3 destaques. O salmista nos apresenta uma maturidade não apenas que vem com as batalhas, mas que vem a partir de vitórias sobre as batalhas. Que vence as batalhas. Ele diz assim, os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos. Mais sábios que as minhas batalhas, mais sábios que os meus inimigos. Quem, em sã consciência, não quer ser mais sábio que os inimigos? E aqui a gente precisa tornar contemporâneo a realidade que o salmista está apresentando acerca dos seus inimigos para a nossa realidade. Eu creio que nenhum de nós precisamos ficar gastando tempo no nosso dia montando estratégias de guerra, porque algum rei vai vir me atacar, alguma outra nação vai vir me atacar. Não, essa não é uma realidade nos nossos dias. Mas não é por isso que nós deixamos de ter inimigos. E eu não estou falando de pessoas. Talvez o medo seja o seu inimigo. Talvez a ansiedade seja sua inimiga. Talvez a raiva, a ira, a impaciência. Tudo isso talvez seja o seu inimigo. E você pode optar em amadurecer
todas as vezes que você perde para esses inimigos, né? Ou seja, se a impaciência é minha inimiga, então, durante o meu dia eu tenho alguma realidade em que a minha paciência é testada, e aí eu chuto o pau da barraca, e eu quebro tudo, e aí eu olho para trás e eu falo, meu Deus, da próxima vez eu não posso fazer, olha só o que eu fiz. Olha o que eu fiz com a minha esposa, olha o que eu fiz com o meu amigo, olha o que eu fiz com o meu irmão. Vou aprender, amanhã eu faço diferente. Pode ser assim, ou a Bíblia está nos dizendo que você pode ser mais sábio que os seus inimigos. Você pode até saber que você tem isso como inimigo, mas existe maturidade que vem através da vida com Deus, que nos faz mais sábios que os nossos inimigos. Mais sábios. Veja, não é mais aprender através das pancadas, mas é amadurecer a partir do momento em que nós nos percebemos rodeados por esses inimigos da nossa vida, e nós então vencemos as batalhas. Mas o texto também nos diz que a maturidade bíblica é uma maturidade que está acima do conhecimento humano. Veja, o salmista diz, tenho mais discernimento que os meus mestres. Tenho mais sabedoria, mais maturidade do que aqueles que me ensinam. Aqui a gente tem uma perspectiva nítida de capacidade meramente humana com a capacidade bíblica, espiritual, do próprio Deus, que faz com que o salmista, então, rendido a esse Deus, olhe para a sua vida e ele diga, eu tenho mais conhecimento, mais maturidade do que os mestres, do que o conhecimento meramente humano. E uma terceira realidade acerca do processo do amadurecimento, que ele independe da idade. O salmista diz, eu tenho mais entendimento que os anciãos. Mais entendimento que os anciãos. É só a gente olhar realmente para a vida, para a dinâmica dela, para a nossa própria vida e perceber que não dá apenas para confiar nesse amadurecimento que vem pela idade, porque a gente vive, por mais velho que somos, com atitudes imaturas. Por isso, a Bíblia nos apresenta esse novo paradigma de amadurecimento, que vem da revelação do próprio Deus para nós, que vem do conhecimento que nós temos acerca do próprio Deus em nós. Eu quero chamar a sua atenção para isso, nessa manhã. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei se você tem, agora, no seu momento de vida, passado por situações onde tem que tomar decisões, onde tem que mudar de direção, ou seja, situações e circunstâncias que muitas vezes fazem parte da nossa vida, e o que mais a gente quer é maturidade, sabedoria. Mas, que seja para iniciar um novo trabalho, ou deixar o trabalho, que seja para mudar de direção de cidade, que seja para se casar, que seja para ter filho, onde investir. Nós temos na vida, como nós já vimos aqui anteriormente, uma dinâmica complexa. Tudo menos estático. A vida é assim. E o tempo todo nós buscamos sabedoria. Pode perguntar para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você gostaria de receber sabedoria de presente, assim, maturidade? Eu acho muito difícil alguém dizer, não, está tudo tranquilo. Porque nós somos assim, o quanto nós precisamos de sabedoria, de maturidade. O quanto eu preciso. Muitas vezes nós gostamos de usar, dentro dessa temática, o texto bíblico, que diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aí a gente fala, poxa, como eu quero experimentar esse negócio. Mas o texto está falando de mudança de mente.
para experimentar isso. Está falando de transformação de mente para experimentar isso. E esse salmo aqui nos guia para esse processo de transformação de mente, que nos faz viver uma vida de fato madura, sábia, em contextos gerais, um caminho que tem a ver com a revelação da palavra do próprio Deus a nós. E eu quero levantar aqui 5 atitudes que nós devemos ter com relação à palavra de Deus, com relação à maneira como nós lidamos com a palavra de Deus. Porque, eu não sei se você percebeu, o salmista está dizendo que o tempo todo, na vida dele, todo esse aprofundamento em termos de maturidade vem a partir da maneira como ele lida com a palavra. E eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã acerca de como é que nós lidamos com a palavra. Veja, o Salmo, ele começa dizendo: como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia inteiro. Primeira atitude que nós devemos ter com relação à palavra, para que desfrutemos de vida sábia, madura, numa perspectiva bíblica. Devoção. Devoção tem a ver com dedicar-se a algo. E aí, para a gente pensar, do que você é devoto? Do que você é devoto? Devoção tem a ver com dedicar-se a algo. Olhe para a sua vida, olhe para o seu dia a dia, e não é difícil a gente responder essa questão. Do que você é devoto? No seu dia a dia, a que você se dedica? A que você se dedica? Para ajudar, analise onde você investe o seu tempo. Analise onde você gasta o seu tempo, onde você gasta seus recursos, onde você investe reflexão, onde tem sido investido, onde você tem devotado a sua vida. Veja, simples assim, o salmista está dizendo: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Pronto, ele está dizendo, aqui ele é devoto. Ele está dizendo, aqui ele se dedica. Ele se dedica a conhecer a palavra. Ele se dedica a se relacionar com a palavra o dia inteiro. Ele ama a palavra. Ele ama a palavra. Para nós amamos a palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus. Veja, a gente vive, isso é histórico, isso não é recente, sempre uma onda de desconexão do verdadeiro evangelho, muitas vezes em correntes, em movimentos evangélicos, a partir do momento em que as pessoas começam a se afastar da palavra. A se afastar da palavra. Como tem sido a sua vida de devoção à palavra de Deus? A palavra. Vida de devoção à palavra de Deus não tem a ver com o que a gente está fazendo aqui agora. Veja o que o salmista está dizendo. Eu medito nela o dia inteiro. Ele não está dizendo, eu medito nela domingo de manhã. Como eu amo a tua palavra. Como eu amo a tua palavra. Devoção. Nós precisamos ter o nosso coração cheio de amor pela palavra. De novo. De novo. Eu tive um contato há poucos dias com um amigo e ele disse que estava, por um tempo, estava afastado e a gente começou a ter uma reaproximação e ele então está cheio de entusiasmo, né? E aí, estou usando esse exemplo porque eu lembrei de uma frase que ele falou. Ele falou assim, cara, eu me lembrei de quando eu me converti e eu engolia isso aqui. E eu queria só ler o dia inteiro. Diz ele que chegou para um pastor e falou assim, cara, quanto é que você quer para você sentar comigo, para você me ensinar aqui, mais do que só domingo?
Mas ele falou, pastor, mas aí esse negócio, a coisa foi esfriando, foi se distanciando. Então, deixa eu fazer você pensar nisso. Como é que anda o seu amor pela palavra? Como é que anda o seu amor pela palavra? Porque o salmista está dizendo que se nós amamos a palavra, então nós devotamos a ela, ou seja, nós nos dedicamos a ela. Nos dedicamos a ela. Mas, além da devoção, nós nos deparamos também com alguém que tem regularidade na palavra. E ele diz, os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Sempre comigo. Veja, quer vencer os inimigos do nosso dia a dia? Está aqui, falando que a Bíblia tem segredos, está aqui, está cansado de sempre cair nas mesmas coisas, de sempre ter as mesmas atitudes que a gente sai daqui domingo falando assim, nossa, semana vai ser diferente. E aí não é diferente. Pode ter muitas coisas envolvidas nisso, mas certamente uma delas é como anda a sua regularidade na palavra. Regularidade na palavra. Porque quando eu olho para a vida de Jesus, para a vida de homens e mulheres que as Escrituras nos apresentam como sendo pessoas que passaram por tantas coisas, e se mantiveram firmes, eu vejo essa perspectiva de regularidade no relacionamento com Deus. E nós temos acesso à maneira mais prática de um relacionamento com Deus, que é a palavra revelada a nós. Revelada a nós. Eu não fiz essa pesquisa, mas existem milhares de pessoas que não têm acesso à palavra. Não têm. Não podem nem ter. Correm risco se andarem. Imagina um desse tamanho. E nós temos livre acesso, e nós não somos regulares na palavra. Aí a gente vive caindo nas mesmas coisas, e a gente culpa o diabo, a gente culpa as pessoas, a gente culpa todo mundo. Veja só como o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito, eu gosto muito desse texto de 1 Pedro 5, 8 e 9, o texto diz assim, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Aí, ó o segredo. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Qual é a maneira de resistir às investidas que Satanás faz durante os nossos dias, ou que a nossa própria carne tenta nos fazer andar distantes, né, daquilo que Deus tem para nós, ou o sistema em que a gente vive? Qual é a maneira? Permanecer firmes na fé, mas permanecer firmes na fé tem a ver com regularidade, tem a ver com estarmos próximos, vigilantes. Terceira atitude que nós devemos ter para atingirmos maturidade bíblica, além de devoção, além de regularidade, nós precisamos ter profundidade. Profundidade. E é interessante como essa profundidade para o salmista aparece aqui relacionada ao conhecimento humano. Ele diz assim, tenho mais discernimento que todos os meus mestres. Por quê? Pois medito os teus testemunhos. Dá para perceber que esse negócio de ser superficial não é de hoje. Nós temos uma tendência ao superficialismo. Ainda mais nos nossos dias, onde temos acesso a tantas coisas num espaço de tempo tão curto e a gente não consegue ser profundo. Né? Eu, há poucos dias, ouvi alguém dizendo que a nossa geração, os nossos dias, são dias de um oceano de conhecimento e 1 centímetro de profundidade. Nós conhecemos muitas coisas, mas nós não somos profundos em nada.
E aí, a vida com Deus entra nesse negócio também. Mas, para que tenhamos mais maturidade do que o mero conhecimento humano, a gente precisa de profundidade. Eu medito. Meditar tem a ver com se aprofundar, tem a ver com ponderar, tem a ver com gastar tempo. Veja mais à frente no Salmo 119, versículo 130, o salmista diz assim, ó, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Mas veja, não é só o conhecimento da sua palavra, a explicação da sua palavra. Tempo, profundidade. Qual foi a última vez que você parou com devoção, regularidade e profundidade para se relacionar com as Escrituras? Profundidade. Gastar tempo. Gente, isso aqui, deixa eu afirmar algo. Se você sair de casa sem ler um versículo, não vai acontecer uma desgraça com você na esquina. Tem gente que lida com as Escrituras assim. Chega no portão, meu Deus, não li o meu salmo de hoje, eu tenho que voltar. Né? Aí fecha o olho, abre, aí lê, pronto, agora eu estou protegido. Relacionamento com Deus não é esse relacionamento supersticioso que a gente vive nos nossos dias. Deixa eu dizer para você, não adianta você fazer isso. Não adianta. Deus quer se relacionar comigo e com você de forma profunda. Profunda. Meditativa. Deus quer que, a partir das Escrituras, nós, ao nos depararmos com ela, com a sua revelação, tenhamos tempo para ponderar tudo aquilo que Deus está falando a partir das Escrituras com a nossa vida. Essas leituras instantâneas que a gente faz, muitas vezes, na verdade, elas nem entram no ouvido. Quanto mais vão para a mente e para o coração. Gasta tempo. Eu terminei essa semana uma jornada pelo Salmo 119. Foi um desafio com relação à minha ansiedade. Porque minha vontade é pegar o Salmo 119 e ler ele numa tacada só. Mas, estudando sobre o Salmo 119, eu vi que ele não foi escrito para fazer assim. Até a maneira como ele é dividido. É um acróstico analfabético. Ou alfabético. É para ler de forma degustada. Devagar. Não, mas hoje só tem 4 versículos, então leia 4 versículos e gaste tempo neles. E pense sobre eles, medite sobre eles. Leia com profundidade. Aí o que vai começar a acontecer? A explicação das tuas palavras. Ilumina e dá discernimento aos imaturos. O que começa a acontecer a partir do momento em que lidamos com as Escrituras de uma forma profunda, é que começamos a adquirir maturidade. Sabedoria. Mas, uma outra atitude nós devemos ter também com relação à palavra: obediência. Obediência. Porque o salmista diz assim no versículo 100 e 101, tenho mais entendimento que os anciãos. Olha só, imagina um jovem, falando assim para um senhor, né? Eu tenho mais sabedoria do que a sua idade. Eu sou jovem, mas eu tenho mais sabedoria. Eu tenho mais entendimento. Aí ele continua dizendo, pois obedeço os teus preceitos. Eu afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das suas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Ou seja, quem me ensina é o próprio Deus. Quem
me faz amadurecer é o próprio Deus. Agora, como que esse negócio acontece? À medida em que eu obedeço. Porque também não adianta a gente ter devoção, regularidade, profundidade, e aí na hora que a coisa faz assim, então, você entendeu? Tudo isso aqui. Então olha para a sua vida. O que é que você precisa fazer? Qual a rota você precisa mudar? Qual decisão você precisa tomar agora? E aí a gente diz, diante disso, ter a postura de obedecer. Obedecer. O que é que Deus tem colocado diante de você como circunstâncias, atitudes, movimentos, em que você precisa mudar a rota? Em que você precisa deixar de fazer, começar a fazer de outra forma. Não tem segredo. A atitude sábia diante de Deus é obedeça, faça, abra mão, deixe. Quando Jesus está no deserto, logo após o batismo, e ele ser plenamente cheio do Espírito, Satanás vem tentá-lo. E Satanás coloca diante dele situações em que ele poderia abrir mão da sua vida como servo da missão de Deus, para usufruir de um suposto poder ou popularidade social, desconectada de Deus. Pode ler. Como Jesus responde a cada tentação colocada diante dele? Com a palavra. Com trechos da palavra, da Torá. Atitudes de obediência. E é interessante porque a expressão final do versículo 101 é: e tu mesmo me ensinas. Aqui tem uma relação direta com pessoalidade. Deixa eu dizer, o que nos ensina não é meramente as folhas desse livro. Bom, não é meramente você decorar esse livro. Porque muitos se colocaram diante de Jesus com toda a lei decorada. Mas não é a folha que nos ensina. Não é a palavra escrita meramente dita aqui. É o próprio Deus, através dela. Tu mesmo me ensinas. Nós precisamos interagir com a palavra nessa atitude de que nós estamos diante do próprio Deus, que através dela nos ensina, de forma pessoal, de forma relacional, de forma íntima. Pare de ler esse livro sem que ele esteja totalmente ligado à vida do próprio Deus, que se relaciona com você através desse livro, que se relaciona comigo através desse livro. E aí nós estamos diante da palavra de Deus nos dizendo que maturidade com Deus não tem a ver com se tornar velho. Maturidade com Deus tem a ver com se relacionar com Ele em atitude de obediência ao que Ele diz para nós nesse livro. Então, se você é um adolescente, se você é um jovem, você pode ser alguém maduro. Porque, como nós já falamos aqui, muitas vezes o tempo passa e a gente não amadureceu em nada. Então, eu não sei qual é a sua idade, mas há tempo de você ser alguém maduro, não apenas socialmente falando, não apenas pelas pancadas da vida, mas por um relacionamento amoroso que Deus tem comigo e com você através das Escrituras. E por fim, o paradigma bíblico nos mostra que também nós amadurecemos quando nós começamos a encontrar satisfação na palavra. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio
todo caminho de falsidade. Todo caminho que é colocado diante de mim, me dizendo que se eu trilhá-lo, então eu vou alcançar sabedoria, então eu vou ser alguém importante. Não, tudo isso é falso. Os teus caminhos, os teus preceitos, os teus ensinamentos é o que trazem sabedoria e satisfação, como são doces para o meu paladar as tuas palavras. Mais do que, e aqui, coloque a palavra que você quiser, mais do que o lazer, mais do que o dinheiro, mais do que o status, mais do que o poder, a tua palavra é o que me satisfaz. Comece a ter uma dinâmica assim, de devoção, de investir tempo, de regularidade, de profundidade, de obediência, e você vai ver que nada mais vai te dar prazer a não ser se relacionar com Deus através da palavra, porque todas as vezes em que você chega diante da palavra, o próprio Deus fala com você, e você quer sair correndo dela, para então ser a vida de Jesus, numa sociedade cada vez mais imatura, cada vez mais não sabendo o que é viver a vida, cada vez mais se afundando na desilusão de um conselho. É preciso saber viver, mas ninguém sabe. Relacionamentos estão cada vez mais se tornando frágeis. Vida emocional cada vez mais fragilizada. Cada vez mais. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu creio na palavra. À medida em que eu sou devoto a ela, à medida em que eu tenho regularidade com ela, à medida em que eu me aprofundo nela, que eu obedeço, eu encontro satisfação. E a consequência disso, maturidade. Eu quero terminar com o último versículo, o versículo 105. Porque ele diz assim: a tua palavra, então, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É interessante porque a lâmpada, ela pode estar muito forte, como com o passar do tempo ela vai se enfraquecendo. Estou vendo uma piscando ali, está na hora de trocar. Talvez nessa manhã você precise dar uma mexidinha na lâmpada da palavra de Deus na sua vida, para que ela continue sendo essa luz que ilumina o seu caminho, para que ela continue sendo o seu discernimento acerca das atitudes que tem que tomar. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Mudemos as nossas mentes. E comecemos a andar com a nossa mente encharcada da palavra de Deus. Veja só o que, mais uma vez citando o apóstolo Pedro, agora na sua segunda carta. Pedro escreve essa carta para um grupo de cristãos que estavam sofrendo os impactos da cultura da sua época e gradativamente se tornando fracos, se sentindo fragilizados com relação a se manterem firmes, fiéis. E aí veja só o que 2 Pedro 1, 2 a 4 diz, é o início da carta. Pedro sauda aqueles irmãos dessa forma: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Palavras de maturidade. O que a Bíblia está dizendo aqui é: tudo já foi dado,
para que vocês agora desfrutem de vida e piedade. Tudo nos foi dado. Quando o salmista escreve esse salmo, a única coisa que havia sido dado a ele era a lei. Mas a nós, toda a revelação já nos foi dada. Já veio aquele que cumpriu toda a lei, de forma inegociável. Aquele que foi a última consequência para trazer de volta um povo. Jesus veio, viveu uma vida totalmente sábia e madura na presença do Pai, e um dia se tornou imaturo no nosso lugar na cruz. Um dia vestiu a nossa humanidade, levou sobre ele naquela cruz toda a nossa fraqueza, fragilidade, mas também ressuscitou, e ressuscitou trazendo nova vida. E hoje eu e você podemos experimentar do Espírito Santo de Deus agindo em nós, que é o Espírito da sabedoria, que é o Espírito que nos gera maturidade. Então nós, como discípulos de Jesus, não podemos ficar perdendo tempo achando que existe essa dicotomia entre maturidade espiritual e maturidade emocional, maturidade para a vida, quando Deus tem vida e vida abundante para todos nós agora. Deus tem, sim, essa vida que gera em nós atitudes de sabedoria, decisões de sabedoria, decisões maduras, independente da sua idade. Mas para isso a gente precisa simplesmente amar essa palavra. Eu quero que a gente saia daqui, e essa é a minha oração pela sua vida. Eu tenho tomado essa decisão diariamente, e eu não tenho dúvida que muitas coisas são colocadas diante de nós para tomar o nosso tempo. E eu diria até que não são coisas colocadas diante de nós para tomar o nosso tempo. São coisas que nós colocamos. E que tomam o nosso tempo. Nosso dia é cheio, o dia de todo mundo é cheio. Mas diariamente eu tenho tomado a decisão de amar essa palavra. E deixa eu confessar algo para vocês. Eu, como pastor, corro um risco muito grande de fazer com que essa palavra se torne a ferramenta do meu trabalho. E o dia que isso aqui se transformar na ferramenta do meu trabalho, não é mais Deus se relacionando comigo para moldar a minha vida, para gerar em mim maturidade. Todos nós aqui, precisamos diariamente tomarmos a decisão de amarmos a palavra de Deus que é dada a nós, graciosamente, com devoção, com profundidade, com obediência, para que em nós seja gerado prazer por ela. Comece devagar. Se eu puder te dar uma sugestão, comece amanhã a meditar no Salmo 119. Bem devagarzinho, assim. Para mim tem sido muito bom escrever. Para mim tem sido bom. Eu termino de ler, eu fico um tempo pensando um pouquinho, e aí eu começo a escrever. Às vezes eu escrevo uma oração, às vezes eu escrevo o que aquilo tem a ver com a minha vida agora, o que está acontecendo na minha vida agora. E sabe o que é mais incrível? É que às vezes não passa de 15 minutos. De 20 minutos. Mas eu tenho percebido que gradativamente esse tempo tem aumentado. Porque gradativamente a palavra vai se tornando mais doce do que qualquer outra realidade. A gente pode optar em amadurecer vivendo a vida, entendendo que é uma maturidade extremamente limitada. Ou aproveitar da graça de Deus
e sair daqui respondendo a Ele: Senhor, eu quero amadurecer a partir da Tua palavra. E aí, esse negócio é ilimitado. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, primeiramente, Deus, pela vida de Jesus, que trouxe vida para cada um de nós aqui. Estávamos mortos, desconectados do Senhor e sem possibilidade de retorno. Mas o Senhor proveu graciosamente a vida do seu Filho para pagar o nosso preço. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, que o Evangelho seja a realidade que pulse no nosso coração a cada manhã, Deus. E que nos desperte a conhecermos pela palavra com profundidade, Senhor, com amor, com devoção. Enche-nos com o Teu Espírito, o Espírito da obediência, Senhor. O Espírito da obediência. Gere em nós satisfação, prazer pela Tua palavra, que ela seja mais doce do que qualquer outra realidade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém.